Bueno, tchê, vamos aqui sentar, se recostar no pelego velho. Uma tardezita finaleira de tarde, muito fria pra cá, na costa do Camaquã. Como estamos, meus amigos? Me chamo Marcelo Valerão e esse é o nosso canal. Com histórias não contadas na escola. Esse bordão velho fazia tempo que eu não dizia, né, tchê? Mas antes de mais nada, muito faceiro. Consegui aqui uma chaleira velha de ferro, bem ajeitada, tchê. Botei ela na minha trimpe. E aí esquentei uma água, porque o fogo depois vai ser feito lá dentro das casas, né? Mas antes de mais nada, vamos aqui gravar com vocês um videozito. Não fumem, o fumar faz mal para a saúde, não esqueçam disso. E este videozito eu deixei uma ponta de curiosidade na nossa última aula, no nosso último encontro que tivemos. A aula acho meio forte. Mas antes de mais nada de falar sobre o tema de hoje, vou pedir para ti te inscrever, vou pedir para ti dar o teu like, vou pedir para ti compartilhar, para ti comentar. Eu estou meio que relutante, como eu falei, em pedir apoio financeiro, La Plata, porque eu sou muito idealista, deixa. E vejo que quando tu pede La Plata, o dinheiro, tu acaba transformando aquilo numa mercadoria e acaba não dando tanto valor. Mas ao mesmo tempo, há gastos, há pesquisas, há uma série de coisas em voltas para trazer para ti aí do outro lado sempre causos, histórias e também pessoas que a gente vai visitar em lugares. Vou ainda pensar com calma isto, mas se for uma ajuda não vai ser uma ajuda muito grande, vai ser só para tu pegar e dar uma ajudada no índio velho aqui a sair com o uno dele, batendo lata por esse Rio Grande afora. E mesmo se não tendo ajuda, vamos seguir fazendo nosso bailezinho, porque eu gosto muito de prosar com vocês. Eu gosto, comecei com uma brincadeira e agora já se vai lá 2 anos e meio, quase que nós entrando novamente na semana e no mês da cultura rio-grandense, da cultura gaúcha do sul do Brasil. Mas, bueno, deixa de embromagem. O nosso conteúdo de hoje, o nosso tema de hoje, eu estou achando que eu estou na sala de aula, né? Mas peço até desculpa a vocês. Ele é sobre a Real Feitoria do Linho Cânhamo. Vamos deixar bem claro aqui uma coisa. Essas 3 palavras, Real Feitoria do Linho Cânhamo. Real porque ela era del rei português. Então ela era uma empresa estatal do governo português aqui nas colônias portuguesas que eram o Brasil, ou na colônia portuguesa que era o Brasil. Feitoria é um entreposto comercial que foi utilizado há muito tempo, desde a posse do Brasil pelos portugueses lá no século XVII, século XVI, onde eles trocavam matérias primas ou brutas por outras mercadorias. Era utilizado em todas as colônias de Portugal ao redor do mundo, não só aqui no Brasil. E o linho cânhamo, já vou deixar vocês assim, ó, para quem não conhece essa palavra. Linho é uma forma de tu fazer tecidos, de tu fazer materiais que são cordas, que são para vestir, para utilizar, mas cânhamo é uma planta que é parenta da marihuana. Mas, eita louco, velho, tô fumando um palheiro aqui falando em maconha, né, tio? Só que ele não dá aquele mesmo brilho que a marihuana dá. Ele é alucinógeno, mas nem tanto. Mas ele é da mesma família da cannabis sativa. É uma planta de aproximadamente 1,5 m, 1,80 m de altura, onde no caule dela tu retira as fibras vegetais e fabrica-se tecidos. Na época em que nós tivemos aqui na nossa região a feitoria do linho cânhamo, ela era para produção de velas e de cordames para navios, porque esse produto era comprado dos britânicos, dos ingleses pelos portugueses, e daí eles tentaram se livrar um pouco daquele gasto gigantesco, que você sabe que o inglês na época estava assim, ó, estendendo as mãos dele por toda a volta do globo, e negociando mais do que vendedor de pastel em carreira, né, tio?
Então, esta forma era uma forma de ludibriar eles e pouparam a plata, o Império Português. Logo, o Marquês de Pombal, que se estuda na escola, o Marquês de Pombal, que fez grandes mudanças na administração portuguesa, decidiu que aqui na colônia deveria de ter uma empresa a qual se produzisse isso que era muito utilizada nos navios. Tanto os navios que andavam do Oceano Atlântico à América e Europa, como os navios que cruzavam de uma capitania para outra. No primeiro momento, 1782, eles começaram a produzir o cânhamo para tirar depois e produzir o linho no interior de Santa Catarina, mais ou menos ali naquela volta de Laguna, que é uma cidade muito antiga também, por um cara que era Francisco Gonçalves Pereira, e esse cara era conhecido como Velho Gonçalves ou Faxina. Vou deixar aqui, não vou pendurar ali. Guardem bem este nome, Faxina ou Velho Gonçalves, Gonçalves Velho. E ele era um pioneiro na produção das sementeiras de cânhamo e depois da produção nas lavouras de cânhamo. Eles demarcaram o local como sendo os Rincões de Canguçu para a plantação do cânhamo. Esses Rincões de Canguçu, eles faziam parte da Serra dos Tapes, perto da Laguna dos Patos, e tinham sido palco das guerras de fronteira, que tu visse aqui também no nosso canal. Se não visse, dá uma procuradinha, que é um dos vídeos que eu fiz, com bastante interesse escolar e interesse daqueles que gostam da história do nosso estado. O governador da capitania, Marcelino Figueiredo, José Marcelino Figueiredo, ele chamou Francisco Pereira Gonçalves e disse: olha, tu te instala naquela região lá, nós teremos um administrador geral da feitoria e dali tu começa a produzir cânhamo. Em 1783 eles começaram uma produção desse material na região que compreende hoje a cidade de Canguçu e de Pelotas. Mas daí, nesse sentido, o que a gente fala? Que o gaúcho ou rio-grandense é muito bairrista. E tem uma luta entre dois pesquisadores, eu não digo historiadores porque tu tem que ter uma formação acadêmica em história, para saber diferenciar o lé do cré, uma coisa de outra coisa. E como são muito bairristas, cada um dos historiadores puxou brasa para o seu assado. Por exemplo, Cláudio Moreira Bento, um grande pesquisador de Canguçu, com várias obras escritas, ele disse que a feitoria tinha sido construída na região hoje como nós conhecemos ela, de Canguçu Velho. Já a Zélia de Leon, que é uma historiadora, ou melhor, pesquisadora de Pelotas, disse que foi na Ilha da Feitoria, que é um braço do continente que entra a Laguna dos Patos. O que se pode dizer é que não se tem um local exato dessa empresa. O que se sabe é que ela deu muito lucro para o Império Português. E durou pouquíssimo tempo, de 1783 a 1789. Logo depois, em 1789, ela foi transferida para o Faxinal Courita. E esse Faxinal Courita vem a ser hoje a cidade de São Leopoldo, na Grande Porto Alegre. Eu falei para vocês guardarem o nome Francisco Pereira Gonçalves porque nós temos localidades em que o apelido dele era Faxina ou Gonçalves Velho ou Velho Gonçalves, como eu já citei. Se não citei, cito de novo. Que existem hoje no município de Canguçu, distrito de Faxina, que vem de Faxina, e o distrito ou vila de Velha Gonçalves ou Gonçalves Velha. E a localização dela não se tem ao certo, mas pelo aparato de tentativas e descobertas e uma falta de pesquisa acadêmica mais profunda, não se concluiu ainda onde que é realmente essa Real Feitoria. Se sabe quase ao certo que foi onde hoje é a cidade de Canguçu, próxima à cidade de Canguçu. Nós temos a Ilha da Feitoria também, na cidade de Pelotas.
E a saída da feitoria tem casarões muito bem conservados nela, mas acredita-se que foi um entreposto comercial como uma feitoria, pois eles poderiam, agora entra no campo do talvez, produzir e beneficiar o linho através de arrobas, mandar pelo Arroio Corrientes, do Arroio Corrientes armazenar nesses galpões na Ilha da Feitoria e dali sim seguir para o centro da colônia ou então lá para cima para a Europa. É uma forma de tu interpretar e agradar tanto pelotenses quanto canguçuenses, né, gente? Mas isso são coisas que sempre existem aqui no nosso estado. Tu puxa uma brasinha pro teu assado, tu puxa uma brasa pro teu assado e no fim das contas se precisa muito de pesquisas sérias sobre esses temas. A estrutura da Real Feitoria do Linho Cânhamo, ela era assim enorme, ela era importantíssima, pois quando ela foi transportada daqui para a região na costa do rio Jacuí, que era a Faxinal do Courita, ela levou cerca de 26 a 30 famílias de cativos, que dariam quase 100 pessoas. Ela levou 100 cavalos e mais de 5.000 reses, que eram para estrutura, pois plantava-se, pois produzia-se e tudo era uma forma independente de subsistência nela. A partir deste momento, o que se sabe por que ela foi mudada de lugar? Por uma questão meio que geopolítica e militar, pois estava começando a concessão de sesmarias de terra. A concessão de sesmarias de terra, uma sesmaria seriam 13.000 hectares, dada a um nobre da coroa portuguesa para que ele protegesse contra o ataque dos espanhóis. E a região daqui, como era de forma a primeira região portuguesa a ser colonizada no estado, precisava-se de pessoas que protegessem a região contra os espanhóis. E essa geopolítica fez com que uma empresa estatal, que produzia muito bem, fosse transportada e logo depois entrasse em declínio. Vários autores, se vocês forem pesquisar, vão dizer que não daria lucro, não deu lucro. Mas nós temos uma pesquisa que eu vou deixar aqui embaixo, o link da descrição, ao qual essa empresa deu muito lucro e ela nesses 6 anos, 7 anos que esteve na região que compreende hoje Canguçu e também parte de Pelotas, muito dinheiro e muito lucro em produtos e também em trabalho assalariado, pois nós tínhamos indígenas, nós tínhamos mestiços que trabalhavam nela por salários mensais. E é claro que, infelizmente, como era um país capitalista, Portugal, um império capitalista, tínhamos também os cativos que trabalhavam nela. A sua grande herança foi a fundação da cidade de Canguçu. A sua grande herança foi o transporte, foi a abertura de novos caminhos pela Serra do Tape. E a sua grande herança mesmo foi que ela está perdida e é um tesouro a ser mais pesquisado e mais observado por aqueles que gostam da história. De uma história ciência, de uma história científica, de uma história com documentos, com dados, para que se abra um novo horizonte para nós. Graças, meus amigos, terminamos por aqui, não estendi muito. Na próxima nós teremos vídeos de entrevista, um café de chaleira e eu dando umas voltas por esse Rio Grande Velho tapado na tradição. Muitas graças por mais este vídeo e fiquem com Deus, fiquem com a luz e um baita abraço desse amigo de vocês.